Salve, salve, insalubres! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem e no vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia com você sobre quais criptomoedas a gente tem que ficar de olho, quais são as criptomoedas que a gente tem que ficar mais atentos nesse momento aí de queda, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns gráficos aqui interessantes comparando algumas criptomoedas com o próprio BTC, porque em alguns momentos a gente pode estar sim em altcoins e em outros é melhor a gente estar no próprio Bitcoin. Você vai entender um pouco mais no decorrer do vídeo, então vem comigo até o final. Rapaziada, estamos vivendo aí um bear market, um ciclo de baixa aí que está se estendendo já há praticamente 6 meses. Isso se a gente não contar a lateralidade que a gente já está vivendo há quase um ano. Se for contar, na verdade, já vai dar um ano. Vamos pegar o gráfico do Bitcoin aqui e a gente consegue encontrar exatamente esse tipo de retângulo que aqui nos mostra uma lateralidade chatenga que a gente vem vivendo aí desde dia 10 de março. Então, já praticamente bate um ano agora de queda mesmo. A gente pode jogar para cá, que vai dar aí 6 meses praticamente de queda. Perante isso, o que a gente tem que pensar? A gente tem que saber quais ativos a gente deve continuar, se a gente deve continuar em ativos altcoins ou não. Então eu vou contar um pouco aqui, vou falar um pouco de algumas estratégias interessantes quando a gente fala aí de um ciclo de bear market, beleza? Bom, galera, pensando em ciclos, a gente encontra a seguinte questão. Quando o Bitcoin ele está subindo, obviamente, ele traz todas as altcoins junto com ele e como ele é um ativo muito grande, a assimetria que ele tem é menor do que as altcoins que são pequenas, as outras criptomoedas que não seja o Bitcoin, né? Agora, quando ele está caindo, o mesmo ocorre. Quando ele cai menos, enquanto as altcoins caem muito. Olha só, Bitcoin caindo 3%, vamos dar uma olhada nas outras. A segunda criptomoeda do mercado caindo 6%. A ADA, a terceira praticamente maior do mercado, caindo 8%. Solana caindo 6%, Avax 8%, Phantom 8% e assim vai. Temos moedas caindo 10% como a própria Link. O que a gente tem que levar em consideração então? Quando a gente está num ambiente aí de queda, num bear market, que seria aí basicamente o que a gente está vivenciando exatamente nesse momento, a gente tem que escolher ativos que não vão perder tanto valor. Pensando nisso, a maioria das pessoas acaba indo diretamente para o próprio Bitcoin. É por esse motivo que o Bitcoin ele desacelera normalmente a queda comparado às outras altcoins, porque a galera que está nessas outras altcoins vai toda para o próprio Bitcoin, que acaba dando uma freada, tendo uma desvalorização menor, porque todo o restante do capital acabou sendo migrado para ele e as altcoins acabam sofrendo ainda mais. Basicamente, esse ciclo acontece a cada um tempo. Entretanto, tem alguns ativos que estão se segurando muito. Tem alguns ativos específicos, não são todos, que se seguram muito mesmo perante as quedas do Bitcoin. E um deles é a própria BNB. Se a gente pegar no dia de hoje, a gente tem o Bitcoin caindo 3,61%, enquanto a BNB está caindo 2%. E se a gente fizer até um gráfico de comparação aqui, que a gente pega o gráfico do Bitcoin com o gráfico da BNB, olha só que interessante. BNB Bitcoin, na verdade. BNB Bitcoin, olha só que interessante que a gente consegue encontrar. Cara, esse aqui é o gráfico diário e olha só, a pessoa que está segurando BNB basicamente está tendo uma valorização comparada à pessoa que está segurando o Bitcoin, pelo menos nesses 3 últimos dias. Teve alguns dias que teve desvalorizado, mas se a gente pegar num gráfico de longo prazo, mesmo perante a queda, a pessoa que está segurando a própria BNB tem se dado melhor. Isso aqui é um gráfico comparando a BNB com o Bitcoin, que é gráficos muito utilizados. Normalmente a gente pega a altcoin e compara com o Bitcoin. Então, se a gente estiver segurando o BNB desde essa data de janeiro de 2021, perceba o tanto que você tem a mais de Bitcoin, porque é um comparado com o outro. Coisa de 600% aí. Basicamente, contando agora 600%. Ali em cima, 670%. Tá bom? Então a BNB tem se mostrado aí um ótimo ativo que vem segurando bastante as pancadas. Esse é um tipo de ativo que você pode, quando você está aí com várias altcoins no momento de alta, você viu que o mercado vai começar a cair, você pode, sim, transformando em Bitcoin, que é o que a maioria faz, mas a gente tem que saber que existem outros ativos, é interessante saber, né, que existem outros ativos que às vezes estão segurando até mais. Se a gente pegar o gráfico da BNB com dólar,
Olha só o que a gente encontra aqui basicamente, rapaziada. Deixa eu pegar aqui de outra corretora, BNB dólar. A gente tem uma desvalorização da BNB de quantos por cento do topo? Vamos ver aqui. 55% do topo. Vamos ver do próprio BTC, que é a maior criptomoeda do mercado. Dá uma olhadinha aqui. 58% do topo. Então perceba que é meio pareável. As duas estão aí aguentando o mercado. Quando a gente fala do mercado de bear market, né? A gente sabe que o mercado vai cair bastante. Entretanto, tem muitas pessoas que não querem deixar de estar investindo. Pelo contrário, gostam até de ir comprando mais ativos, fazendo aquele DCA. Então a gente consegue encontrar ativos aí que estão se mostrando fortes, como a BNB. Vamos fazer a mesma comparação, o Ethereum, Bitcoin. É muito legal a gente pegar esses gráficos comparado com o Bitcoin, porque a gente consegue encontrar aí basicamente como que está o ativo perante ao Bitcoin. Então o cara que está segurando o Ethereum também, desde lá de dezembro de 2020, olha só, dezembro de 2020 até agora, ele teve uma valorização aí de 125% só pelo fato dele estar segurando Ethereum ao invés de Bitcoin. E cabe muito bem a gente expor isso aqui, que mesmo perante a queda, né? Tudo bem que nesses últimos dias, a pessoa que está segurando o Bitcoin está ganhando muito mais. Perceba só, a pessoa que está segurando o Bitcoin nesses últimos dias acabou sofrendo menos do que a pessoa que está ganhando Ethereum, porque o Ethereum acabou tendo uma desvalorização maior. Entretanto, quando a gente pega num cenário um pouco maior, a gente consegue enxergar que a pessoa que está segurando Ethereum acabou levando a melhor, beleza? Tudo bem que isso a gente leva em consideração a alta, e a alta é óbvio que o Ethereum, é óbvio que a BNB vai praticamente aí fazer uma alta muito maior, assim como eu disse que as altcoins saem melhor quando a gente fala aí de uma alta, porque o Bitcoin ele é muito grande, precisa de muito dinheiro para movimentar ele. Mas no cenário de baixa a gente consegue encontrar criptomoedas aí que são fortes também. Agora vamos comparar aí com criptomoedas muito menores para a gente ver se é interessante ficar em outras criptomoedas sem ser essas maiores. A gente consegue ver aqui uma Phantom Bitcoin. Vamos ver como é que tá o cenário. E não tem nada a ver, né, galera? A gente consegue observar que a Phantom desvalorizou muito comparado com o Bitcoin. O cara que está em Bitcoin desde janeiro de 2022 acabou perdendo muito menos dinheiro do que o cara que está em Phantom. A Phantom teve um desastre aí comparado com o Bitcoin. O cara acabou perdendo, comparado com o Bitcoin, coisa de 87%, tá bom? A Phantom pareada ao dólar, ela já desvalorizou basicamente 90%. É até meio que semelhante o gráfico aí entre Phantom Bitcoin e Phantom Dólar. Teve uma grande desvalorização. Isso aqui a gente consegue ver para a maioria das criptomoedas, tá, gente? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a própria AVAX, que é uma criptomoeda boa, grande, comparada com o BTC, a gente consegue encontrar também uma grande desvalorização. Olha só, ao contrário da BNB e do Ethereum que seguraram um pouco mais, ainda está no ganho a pessoa que ficou segurando Bitcoin e Ethereum, mesmo perante a queda, a pessoa que ficou segurando ainda está ganhando. Agora, a AVAX nem tanto, né? A pessoa que segurou a AVAX desde o topo até agora pode ter basicamente perdido tudo que ela ganhou nessa alta gigantesca. Então a gente tem que ficar bem receoso mesmo com os ativos que a gente fica segurando, tá? Quando a gente encontra mercados de bear market. O ideal sempre é quando tá subindo, quando o BTC tá subindo, aí sim a gente se posicionar em altcoins, se posicionar em criptomoedas menores. Eu tô falando isso aqui para longo prazo, tá, gente? Para position trades, trades que demoram mais. Questão do trade ali de 3, 4, 5 dias, o swing trade, não tem muita relação com esse gráfico porque a gente está falando de gráficos menores. Agora, a questão de acumular para longo prazo, sim, que eu estou mencionando aqui. Entretanto, essa estratégia é para o cara que simplesmente ficou segurando. A gente tem outras estratégias também de ir comprando aos poucos, ativos aí que você acha bem fundamentados. Porém, de qualquer forma, eu acho que você tem que, nesses momentos de queda, realmente ir comprando ativos que você acha bem fundamentados, entretanto, que são os que você acha que vão sobreviver. E são difíceis esses ativos, são difíceis você encontrar. A gente pode pegar gráficos aí comparando com o Bitcoin para realmente ver os que estão segurando o back. Por exemplo, o Ethereum, o BNB, são duas que estão segurando bem o back, significa que quando voltar uma alta, provavelmente a galera vai continuar no Ethereum, vai continuar na BNB, porque mesmo perante a queda, eles não quiseram se livrar desses criptoativos. Agora, os outros, a gente consegue enxergar muito claramente que o pessoal meio que cagou,
por conta da queda. Olha só, se a gente comparar aí a própria Polkadot, que é uma puta criptomoeda, com o BTC, a gente consegue ver também que o cara que está segurando a Polkadot, e em vez do BTC, né, acabou perdendo toda a grana que ele conseguiu na alta. Então, realmente, a gente consegue enxergar ciclos de mercado. Quando o Bitcoin começa a subir, começa a basicamente trazer as outras altcoins para cima, aí sim são momentos de você posicionar-se em altcoin. Chegou algum momento ali que reverteu o mercado, você tem que se dolarizar ou ficar em Bitcoin, que sofre menos, ou em altcoins que sofrem menos também, como a própria BNB e a própria Ethereum. Momentos de compra, galera. Momentos de compra de altcoin, apenas quando o mercado realmente voltar a subir. Eu gosto muito da média de 8. Isso que eu tô falando de altcoins menores. No meu caso, eu já estou comprando criptomoedas como a própria BNB, como a própria Ethereum, justamente por elas serem as maiores, mas as menorzinhas que eu tanto amo. Por exemplo, eu amo uma Avax, eu amo uma Avax, eu tava até fazendo um DCA, mas eu amo uma Phantom, eu amo uma Chilis, eu amo uma, cara, Ape, são todas criptomoedas que na minha visão são muito interessantes, mas eu acho que não é o momento. Então a gente tem ciclos de mercado que em alguns momentos a gente fica mais em BTC, em alguns momentos a gente fica mais nas altcoins. Isso para quem gosta da altcoin, porque o próprio Bitcoin ele também se valoriza. Mas para mim, para pessoas como eu, que são amantes de altcoin, tem que saber exatamente esse tipo de ação. Existe lá, igual eu estava falando, a estratégia de DCA, que é você ir comprando algumas criptomoedas enquanto elas vêm caindo, né, e você vai fazendo um preço médio. Isso daí é muito interessante também, mas a gente tem que tomar cuidado com bear markets esticados, porque bear markets aí de 2, 3, 4 anos, que já aconteceram e pode sim acontecer novamente, existem quedas de 90%, do 90%, do 90%, então a gente tem que realmente tomar cuidado com as criptomoedas menores aí, com as famosas altcoins, beleza? Esses momentos, foque sempre no bom, foque em criptomoedas como a BNB tem se surgido aí muito forte, como a Ethereum, que vem se consolidando cada vez mais como a segunda criptomoeda, e basicamente criptomoedas que você realmente acredita que vão sobreviver a um bear market caso seja longo, igual a gente está teoricamente prevendo que esse vai ser, né? Com cenários de recessões, entre outras coisas negativas que vem acontecendo aí ao redor do mundo, a gente pode sim vivenciar um bear market aí mais estendido. Já foram 6 meses, possivelmente a gente está mais próximo do fundo do que quando começou a queda. Isso daí é óbvio, né? Mas basicamente aí a gente pode vivenciar mais meses de queda, sim, por que não? E nesses cenários aí, pelo menos eu vou acumulando as criptomoedas maiores aí que têm segurado bastante o baque para não ver o meu dinheiro se desvalorizando, beleza? Quando o cenário voltar a ficar um pouco positivo, quando a gente vê movimentos semelhantes a esse daqui, opa, vamos pegar aqui, movimentos semelhantes a isso aqui, subindo para cima da média de 8, principalmente no gráfico do BTC, quando a gente vê o BTC subindo para cima da média de 8, fazendo um pivô de alta em cima da média de 8, transformando aí a tendência de baixa numa alta, a gente sim pode se posicionar novamente nas altcoins e com isso pegar assimetrias aí um pouco maiores, beleza? Lembrando que isso aqui eu ressalto para vocês que não tem nada a ver com lançamento, que não tem nada a ver com operações de curto prazo, e sim com operações aí mais de criptomoedas que você gosta de guardar. No meu caso, eu gosto de ficar posicionado, por exemplo, em altcoins muito tempo. São operações mais longas que eu estou falando aqui agora. Se eu pegasse, por exemplo, um movimento da VAX desde maio até, por exemplo, dezembro de 2021, é um momento que eu não venderia a VAX, porque ela continuaria subindo, subindo, subindo. O Ethereum, a ADA, a mesma coisa. O momento da alta da ADA foi lá desde dezembro de 2020 até basicamente agosto de 2021. Então dava pra gente ir acumulando ADA nesse tempo todo e pega uma valorização gigantesca, não é mesmo? E esses sim são momentos aí da gente ter essas assimetrias aí do próprio Bitcoin. Então, resumidamente, eu queria trazer isso para vocês, para até ter uma comparação ali de como tá as outras criptomoedas com o próprio BTC. A gente consegue enxergar a BNB sendo muito forte nesse período de bear market. A gente tem que ir acompanhando para ver até quando, né? Porque pode sim ter algum momento ali que ela tem uma queda maior, o BTC acabar se sobressaindo mesmo perante a BNB. E no melhor dos casos mesmo, se a gente conseguisse prever esses bear markets, seria ficar dolarizado, né? Porque ficando dolarizado você tá lá esperando o próprio BTC cair mais, a própria Ethereum, a própria BNB, que são as maiores, e depois disso você ir fazendo DCA.
Entretanto, como são coisas que a gente não consegue prever, a gente aí tende a ir colocando nas quedas em criptomoedas maiores e daí, basicamente, voltando na alta, ficando nessas criptomoedas menores aí para pegar as simetrias um pouco mais adequadas, não é mesmo? Então, basicamente, o vídeo que eu queria trazer para vocês é esse. Eu peço para você deixar o seu like aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito, acompanhe nossas lives todos os dias às 10h30 da manhã. Tamo juntão e do nada. Fui!